Hordes Dairyman Brasil, a revista internacional da pecuária leiteira. Eu sou Juliano Rostapeixin do podcast Conversa com Leite e vou ler para vocês uma importante matéria com o gentil patrocínio das empresas Kemin, MSD, Fitobiotics, Corteva, Rumo Nutrição Animal, ADM, DSM, Calculin, Aleris, Troll Nutrition, AMTS, Agricorte e Global Gen. Matéria escrita por Kate Soder, com o título Integração lavoura-pecuária pode aumentar a produção de milho. O pastoreio de culturas de cobertura intercaladas no milho pode prevenir perdas de nutrientes e servir como fonte de forragem. Milho colhido como grão no final da temporada não oferece oportunidade para estabelecer uma cultura de cobertura de inverno em climas mais frios. Isso pode resultar em maior potencial para perdas de nutrientes e erosão do solo. A intersemeadura de forragens anuais de milho em crescimento resulta em uma cultura de cobertura já estabelecida quando o milho é colhido, fornecendo uma cobertura protetora durante o inverno. Além disso, essas culturas de cobertura podem fornecer uma quantidade significativa de alimentação para pastoreio do gado, reduzindo os custos gerais com alimentação armazenada. O pastoreio de culturas de cobertura intercaladas em culturas comerciais pode reduzir os custos de alimentação, que podem exceder 50% dos custos operacionais totais. Além disso, a cultura de cobertura pode melhorar o ciclo de nutrientes no sistema para reduzir impactos ambientais negativos. Muitos agricultores relutam em plantar ou pastorear culturas de cobertura, devido a percepções sobre custos significativos sem benefício econômico imediato, danos ao solo por cascos de animais e redução da cobertura do solo após o pastoreio. Pensando os benefícios. Os compromissos entre a produtividade da cultura comercial e os efeitos ambientais do pastoreio de tais culturas de cobertura não são totalmente compreendidos. É por isso que realizamos um estudo para avaliar a intersemeadura de centeio cereal no milho para uso como forragem para pastejo após a colheita do grão de milho. Começando na primavera de 2018 e continuando até o outono de 2021, 2 campos de 12 acres perto da University Park foram plantados sem aração com milho de maturidade relativa de 98 dias a uma taxa de 28 mil plantas por acre em maio. Ambos os campos foram fertilizados na plantação do milho com fertilizante líquido de fosfato de amônio 10-34-0, com fertilizante inicial a uma taxa de 4 galões por acre e adubados com fertilizante de nitrogênio líquido 30% a uma taxa de 42 galões por acre. Centeio cereal foi semeado, 110 libras por acre, com um plantador intersemeador quando o milho alcançou o estágio V4 a V6, que é aproximadamente na altura do joelho. Fertilizante de nitrogênio líquido foi novamente adubado a uma taxa de 10 galões por acre. O milho foi colhido como grão no final de outubro e início de novembro. Começando em meados a final de novembro de cada ano, cada campo foi subdividido com cerca elétrica temporária em 6 piquetes de 2 acres. Os piquetes foram aleatoriamente designados a um de 2 tratamentos: pastoreio de restolho de milho forragem, GRAS, ou sem pastoreio de restolho de milho forragem, NG. 24 vacas de corte, 4 vacas por piquete, foram pastoreadas em faixas em cada um dos 6 piquetes GRAS, 3 piquetes em cada local, iniciando em meados a final de novembro até a palha de milho e o centeio cereal serem visivelmente consumidos, aproximadamente 4 a 5 semanas. Não foi utilizada cerca de retorno devido à falta de crescimento adicional de forragem e a necessidade de retornar a uma fonte de água centralizada.
Se o rebrote na primavera fosse cedo o suficiente no ano seguinte, 24 vacas, 4 vacas por piquete, do mesmo rebanho, pastorearam o centeio cereal nos mesmos piquetes gras que no outono. Eles começaram a pastejar no início e meados de abril até que a forragem fosse 90% consumida, ou até que as vacas tivessem que ser removidas para a preparação para o plantio do milho, o que ocorresse primeiro. O pastoreio de outono ocorreu em 2018, 2020 e 2021. Não houve pastoreio de outono em 2019 devido à falta de crescimento do centeio cereal. O pastoreio de primavera só ocorreu em 2021, devido à falta de crescimento precoce na primavera, tanto em 2019, chegada tardia da primavera, quanto em 2020, condições secas e falha no estande de centeio cereal de 2019. Bons resultados de pastoreio. O pastoreio do centeio cereal após a colheita do grão de milho não reduziu as subsequentes produtividades de milho em comparação com as parcelas NG, com média de 135 a 150 bushels por acre, com a exceção de 2019, um ano seco, quando as produtividades de milho foram de 80 a 90 bushels por acre. O pastoreio de primavera foi menos confiável do que o pastoreio de outono devido ao curto intervalo de tempo entre o rebrote na primavera e o tempo de plantio do milho. Primeiramente, tentamos a intersemeadura de azevém anual do milho por 2 anos antes deste estudo. O azevém anual não emergiu cedo o suficiente na primavera para permitir o pastoreio antes do plantio do milho. O centeio cereal emerge mais cedo na primavera do que o azevém anual. Então mudamos para o centeio cereal. Em média, o centeio cereal mais o resíduo de milho forneceram forragem suficiente para a pastagem de um rebanho de aproximadamente 30 vacas de corte, ou 35 a 40 novilhas leiteiras prens, em 20 acres, por um adicional de 50 a 70 dias no outono. Quando bem sucedido, o crescimento da primavera do centeio cereal foi muito maior do que o crescimento de outono e poderia suportar pelo menos o dobro de vacas por 25 a 30 dias, que é a janela de tempo que temos entre o crescimento precoce da primavera e o plantio do milho ou ser colhido. Em 2019, a precipitação foi 35% menor do que a média anual para aquela localização, com déficits ainda maiores de precipitação durante estágios críticos de crescimento de forragem de milho e desenvolvimento de espigas. O centeio cereal não competiu com o milho naquele ano, então não houve pastoreio de outono em 2019. Na primavera de 2020, o centeio cereal teve muito pouco rebrote, o que foi um efeito residual de 2009, resultando em nenhum pastoreio. Com o aumento da demanda mundial por alimentos, a escalada dos custos de insumos agrícolas e uma base de terras agrícolas diminuindo, a necessidade de obter mais de nossas terras agrícolas sem comprometer o meio ambiente é crítica. Estratégias inovadoras de forragem que integram sistemas de cultivo e pecuária são necessárias para melhorar a sustentabilidade econômica e ambiental. A intersemeadura de forragens anuais pode ser uma dessas ferramentas. Pesquisas futuras avaliarão diferentes forrageiras anuais e misturas de forragem para ainda maiores produções de forragem para pastoreio, bem como perfis de nutrientes do solo, compactação do solo e eficiência no uso de nitrogênio.